só uma coisa, para a gente trazer para agora, porque eu acho que aquele período que a gente viveu, o Kleber, ele é um pouco depois, mas aí ele viveu tudo. Eu fui para outras coisas, fui fazer outras coisas. E você também. Eu acho que a gente viveu um período muito feliz, né? Onde as coisas aconteciam da maneira, assim, aos trancos e barrancos às vezes, mas da maneira que a gente queria, né? As coisas iam sendo criadas e iam para o ar, enfim. É, Hoje, se a gente for pensar hoje, que o nosso papo começou com a história do jornalismo, né? Para estudante de jornalismo. O Kleber fez a pergunta para você. Eu acho que, não sei o que você acha, e o Kleber, na cabeça do estudante de jornalismo tem uma idealização, que como é uma idealização, é muito longe do real, da rua, porque eu não vejo mais assim o jornalismo para valer, que é o jornalismo que você vai para a rua, eu vejo hoje em poucos lugares. É, Sabe por- quando? Porque a agência pública, por exemplo, que é a quem dirige é a Marina Amaral, que saiu da Caros Amigos, que trabalhou com o Sérgio de Souza. É um grupo que tinha. O Juca também, o Juca Kfouri, ele teve uma época que ele era assim também, a mesma coisa. Não, e permaneceu assim, porque foi atrás de investigação, sempre, os bastidores do futebol, etc. Então, tem uma coisa de. O Caco Barcelos é outro, forma repórter. Aquele cara é um baita repórter, né? E forma repórteres. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte, dos dois. Como é que se faz? Porque o mundo é outro. Esse mundo que a gente está contando, que a gente acabou de relembrar várias coisas, ele está muito longe do que a gente vive hoje. Então, como é que a gente consegue tirar as coisas positivas daquela época para hoje? Como é que se consegue passar isso para um estudante de jornalismo? Kleber, deixa eu falar, senão eu vou esquecer. Estou velho e eu esqueço as coisas. Falando antes que você. Ah, quase que eu esqueci. Para o estudante de jornalismo, eu gostaria de explicar o seguinte: hoje não tem mais repórter. Então, aquela satisfação que eu sentia na Folha e no Jornal da Tarde, onde eu entrevistei Pelé, João do Pulo, Emerson Fittipaldi, eu ficava com ele na semana do Grande Hum? Prêmio, a semana inteira. Então, eu entrevistava os ídolos, mas para entrevistar os ídolos, eu tinha que ir na porta, esperar ele sair do dentista, esperar ele sair do médico. Não era. Hoje em dia, não existe mais isso. Com o celular e as assessorias de imprensa, ninguém entrevista mais jogador de futebol. Todo mundo marca com assessoria e o jogador quer saber o assunto. Então, não existe mais esse jornalismo que dá prazer. Então, isso que eu queria explicar. Se vocês quiserem seguir, vocês têm que saber isso. Vocês ficam sonhando com muita coisa, então vocês vão ter que procurar assessoria de imprensa. Hoje não tem mais furo, porque não existe mais. Eu lembro no jornal que eu ficava, como eu tinha a vantagem que o Jornal da Tarde fechava mais tarde, porque ele chamava Jornal da Tarde, então ele Uhum. tinha que sair mais tarde. Quando a federação começava a borbulhar muito, todo mundo saía porque o jornal ia fechar. Eu ficava lá. Quando eu tinha um treino, uma confusão no Palmeiras, eu ia para o barzinho lá, tomava um café, alguma coisa, e ficava esperando todo mundo ir embora. Porque quando saía, o pessoal estava saindo, eu pegava informações que iam ser furos, porque não que eu ia dar o furo, o jornal dava o furo porque saía depois. E outra coisa, hoje em dia, eles precisam, jornalistas, o curso, mas o curso não faz isso. Os jornalistas têm que decidir qual é a área que eles vão fazer. Se especializar em economia, em política, em esporte, porque no meu tempo não tinha isso. Você ia lá e onde tinha lugar para trabalhar. No Jornal da Tarde, que era um jornal primoroso, eu lembro que tinha panelinhas É. de Minas Gerais, sabe? Mas o que eu estava dizendo para vocês, quando eu fui para a rádio,
eu comecei a trazer o Avalone, Tim Teixeira, César Teixeira, todo o pessoal que era do Jornal da Tarde, porque o pessoal de rádio não me entendia, sabe? Era difícil você Uhum. pôr na cabeça de um cara. Castilho de Andrade. Quando eu chamei o Castilho de Andrade, o Osmar falou assim para mim, tudo ele falava na salinha lá embaixo. Tinha uma salinha que eu ficava com a Lucimara lá, Uhum. e ele descia e falava assim, Scatan, o Castilho tem uma voz esquisita, né? Eu falei, o apelido dele é Gralha, né? Então ele falou assim, mas você acha que vai? Vai, Osmar, porque não é a voz que faz a reportagem, é o repórter que faz a reportagem, sabe? Scata, só um parênteses. É preciso explicar que naquela época quem fazia rádio eram os caras de vozeirão, certo? Começou a mudar ali, acho. Não entendi. É que eu assustei agora porque Não, naquela época, apareceu aqui que eu estou sem bateria. Que tá bom, né? acabando. Naquela época, quem trabalhava em rádio geralmente era o pessoal de vozeirão. Começou a acabar Isso. naquele momento, acho. Você lembra do Roberto Silva? O O Kleber Roberto imitou, Silva era. exatamente. E eu levei para a Record depois, Loureiro Júnior, era aquele vozeirão. Professor de português. Levei para a Record também. Eu levei um monte de gente assim para a Record. Por quê? Porque na Globo era um projeto. O projeto da Record era derrubar a Globo. Eu não tinha tempo. Eu não podia ficar contratando um repórter novinho e, e ia ficar 2 anos aprendendo, não dava. Então eu comecei a chamar quem tinha experiência. E foi bom, eu trabalhei com eles também, gostei. Todo mundo é bom, viu? Eu gosto de todo mundo. Mas agora fala você, Kleber. Eu esqueci, né, Scata, o que eu ia falar. Ah, Malaco. eu acho que assim, é tudo muito. Ficou tudo muito diferente, às É, vezes complexamente muito diferente. Porque, por exemplo, essa questão da voz, às vezes a gente fala de uma maneira que dá a impressão de que não é importante ter voz. É importante ter voz. sim. Você não precisa ter a voz do Humberto Marçal, você não precisa ter a voz do Loureiro Júnior. Mas o Castilho de Andrade, por exemplo, que o apelido é muito significativo, o próprio Castilho aprende com o tempo a falar de um jeito diferente, Fala né? melhor, claro. Porque você, Exatamente. ao mesmo tempo que o conteúdo naquele momento era o grande objetivo, era você ter um conteúdo diferente, e aí servia absolutamente qualquer voz, desde que o cara tivesse um bom conteúdo, porque eu me lembro de outros casos, que eu nem vou citar aqui de nomes, que fizeram mais ou menos esta mesma migração ainda no tempo do Scata, de você pegar o fulano de tal do jornal e trazer para a rádio, e o cara não conseguia falar. Sei, E até caras que tinham uma voz melhor do que a do Castilho, entendi. mas o cara não conseguia falar. O cara não tinha a manha mesmo de. O Loureiro, citado, brincava assim: uma coisa é você botar um papel na máquina, na época era máquina, né? E escrever. Aí você acaba o texto, não gostou, joga fora. E todos nós fizemos isso, e fazemos isso hoje. Se precisar no computador, você deleta. Outra coisa é a tal do baixou a chavinha já era. Na hora que você baixou a chavinha do microfone, que é, para quem não se liga, você baixa a chavinha e o microfone está ligado. Você sobe a chavinha e o microfone está fechado. A hora que você abriu o microfone, acabou. Acabou. Então, mas o Elinho, ele era novo também na época. Eu Ele fiquei era 2 anos para falar. mais ou menos o estilo do Castilho, né? Exatamente. Isso, Mas demorou 2 anos para falar, como é ele isso disse. aí. Agora, nós temos assim, uma coisa não é impeditiva da outra, né? Porque acho que ainda o conteúdo. Hoje eu tenho uma certa dúvida o quanto se valoriza a forma e o conteúdo, né? A Eu tenho. proporção, né? Mudou. Não, eu acho que se valoriza muito pouco, tanto a forma quanto o conteúdo.
Porque assim, para quem está vendo, fala assim, pô, mas vocês só vão achar que o que era legal era o tempo de 30 anos atrás. Não, não, não é isso não. Não é isso não. Tinha um monte de gente lá há 30 anos que era ruim de conteúdo e ruim de forma. É E tinha voz verdade, bonita. Uhum. é verdade. Tinha voz bonita. Sim. Pô, tinha um monte de cara que você fala, pô, esse cara tem uma voz boa, tem uma voz boa. Pô, mas na hora de falar, ele não falava. Não acontecia nada. Né? Você está certo. Não acontecia nada. E acho que o que mudou, e aí eu tenho um pouco de dúvida. Outro dia eu fui participar assim, de uma conversa de um grupo que fez um curso de narrador esportivo. O cara queria que eu fosse dar aula. Eu falei assim, pô, nem pensar. Eu acho que eu não tenho nem condição de dar aula, porque eu não sei se é possível ensinar a ser narrador esportivo. Né? Acho que você tem algumas coisas que são básicas, técnica, o auxílio de uma fonoaudióloga, o, o, o controle de uma situação, o preparo para estar assim. Agora, tem muita coisa que é absolutamente instintiva mesmo. Que é assim, não tem muito. Como é que eu vou ensinar o cara? Quer dizer, você pode falar sobre ritmo de transmissão, você pode falar sobre vocabulário de modalidades. Eu, já velho, fui descobrir há uns 8 anos, descobri não, né? Fui botar mesmo na minha cabeça que cada. Na verdade, eu não fui botar na minha cabeça, porque eu acho que eu sempre fiz instintivamente. Mas eu consegui entender que cada modalidade tem um ritmo de transmissão. E quando você fica muito tempo sem fazer uma, a hora que você vai fazer, você corre o risco de fazer errado. Porque eu vou fazer um jogo de futebol, eu estou falando de televisão, mas pode ser no rádio também. Eu vou fazer um jogo de futebol, eu falo, a bola está com fulano, fulano para Beltrano, Beltrano para Beltrano, entrou dentro da área, chutou para o gol e chutou para fora. Aí eu paro, porque a hora que tem porque o narrador que vai fazer, e agora o goleiro bate o tiro de meta, toca para o lateral, arremesso lateral para ser cobrado. Pô, ninguém vai aguentar. Agora, se eu fizer um jogo de voleibol e diminuir o ritmo no saque, vai para o saque, Edson Scatamacher. Pô, eu já estou errado, porque a hora que ele dá o saque, ele pode fazer um ponto. O jogo de voleibol, as 3 ações de cada lance têm que ser narradas num determinado ritmo. Scata sacou, Elinho recebeu, Giovani levantou e bateu o fulano. Se eu fizer um mais lento, eu já perdi o lance. Então, isso você pode, eventualmente, sugerir. Mas o que eu tenho assim de dificuldade até para saber, porque ali naquele curso tinha meninos, meninas, senhores, jovens senhores, mas eles não estavam fazendo curso de jornalismo. Num curso de jornalismo, você vai encontrar, basicamente, pessoas de 18 a 23, 24 anos. E acho até que a pretensão já é outra, a perspectiva já virou outra, porque as coisas ficaram muito rápidas. E o Elinho de Alcântara, que é, como eu, um sessentão, e que está hoje resolvendo fazer um programa no YouTube que chama Ponta de Lança FC, ele tem 40, 45 anos de carreira para chegar a um momento que talvez por falta de opção outra, você resolve sair para esse caminho. É isso aí. Hoje, você tem garotos que ainda aparentemente não estão prontos, porque ninguém nasce pronto, do mesmo jeito que você pega um cara de 50 que nunca vai ficar pronto, você vai pegar um monte de 18 que tem potencial. E eu estou falando muito à vontade, porque eu fui trabalhar com 17. Com 18 eu virei coordenador de programação e com 20 eu estava falando na Rádio Globo. Né? E com 29 eu estava fazendo 29. Com 28 anos de idade, eu estava fazendo uma Copa do Mundo na TV Globo. Então, putz, eu sou um baita privilegiado, né? Em termos de idade, né? Das coisas correrem rápido. Mas eu acho que hoje, Edson e Elinho, e você que está... Talvez o cara hoje ele já está pensando no canal dele no YouTube. Talvez ele hoje ele é muito menos um repórter e mais um cronista. Eu acho que cronista é muito. Porque cronista é uma coisa que exige muito talento, existe um olhar, exige uma capacidade de texto muito mais interessante, muito mais brilhante do que simplesmente eu noticiar uma coisa. Você tem que também aprender antropologia, sociologia, filosofia, estatística. Eu não sei como é hoje. Agora, eu não tenho nenhuma convicção de qual é a pretensão do futuro jornalista.
o que ele está pensando para a vida dele. Os caras que falam que querem fazer futebol, esporte, claro, o cara está pensando em cobrir a Copa do Mundo, Olimpíada, narrar, comentar, eu também. Mas assim, é que nem eu quis ser jogador de futebol, o Elinho quis ser e quase foi, e chegou a ser num outro terreno do futebol, numa outra linha do futebol, porque jogava bem. Agora, o cara que. Milhão quer ser jogador de futebol. Tem, consegue. O que eu sugiro para os outros 900 mil, eu sugiro para todo milhão. Estuda outra coisa, porque você pode jogar para caramba e não pintar o futebol na tua vida. Você não pode ficar perdido depois, sem escola, sem estudo, sem futebol e perdido na vida. Então, acho que mudou toda a perspectiva. E no nosso negócio também, entendeu? Talvez se você perguntar, você quer ser repórter da TV tal e vai trabalhar de madrugada, ou você quer ter um blog, você quer ter um canal do YouTube? Eu tenho muita dúvida do que um jovem jornalista escolheria. Eu também. Agora, e só uma coisinha, Scata, uma coisa que se mantém sempre, e eu acho que vai sempre se manter, é o conhecimento. Concorda, Scata? Então, eu diria para os estudantes, eu estou preparando, está vendo? Com o seu programa, eu estou preparando a minha palestra. Eu diria para os estudantes que, primeiro, eles tinham que estudar português, por exemplo. Boa. Você, Ninho, e o Kleber, vocês têm facilidade porque vocês têm cultura, então, e vocês sabem português. Não é que saber português é a regra. Porque o Loureiro era professor de português. Ele tinha um estilo que eu não gostava. Mas precisa saber falar. Você viu, o Kleber falou 10 minutos agora, eu quase desliguei aqui e fui embora. Porque fico com vergonha. Estava tão ruim assim? Estava tão ruim assim, porra. A culpa é sua, pô.